Inversão térmica. O que é isso? Eu já vou contar pra vocês, só deixa eu me apresentar primeiro. Bom, meu nome é Gustavo Zaniti. Eu sou um professor do cursinho Voe Alto e eu sou aluno do Colégio Embraer. E eu vou dar uma olhadinha passo a passo, pedacinho por pedacinho, o que é esse fenômeno afinal. Bom, por definição, a inversão térmica nada mais é do que o aprisionamento de massas frias de ar que ocorre tipicamente durante o inverno e é caracterizada pelo impedimento da convecção atmosférica. Esse termo muito importante, inclusive fica de olho nele que a gente vai voltar já já. Vamos voltar primeiro, dar uma ressalva, que a inversão térmica ela só passa a ser um problema mesmo quando ela acontece em cidades grandes, consequentemente poluídas, que ficam em regiões serranas, montanhosas. Até porque a inversão térmica, ela sempre aconteceu e sempre vai acontecer na nossa natureza, tá? Então a gente já vai descobrir o porquê e como que isso acontece. Só vamos voltar agora para aquele termo que eu te falei antes, que é a convecção atmosférica. Para entender isso, vamos entender os dois tipos de massa de ar que a gente vai trabalhar aqui, que são as massas de ar frio e as massas de ar quente. Além do que é mais óbvio, que uma é quente e outra é frio, tem algumas outras diferenças. Por exemplo, a densidade. As massas quentes de ar, elas estão bem mais longe uma da outra. Cada molécula ela fica mais agitada e as coisas ficam menos densas, elas ficam menos juntinhas e mais esparsas. Assim como a gente mesmo em dias quentes, que a gente quer distância um do outro, aquela suadeira, é complicado. E paralelamente, as massas de ar frio, elas estão mais juntinhas, as moléculas elas estão mais tranquilas, menos agitadas, assim como a gente quer ficar mais próximo um do outro. Então a massa de ar fria ela fica mais densa, mais pesada, e a massa de ar quente mais leve. E como que isso vai funcionar dentro do fenômeno da convecção atmosférica? Bom, lembra que o Sol ele fica bem forte nos dias geralmente? Durante o dia, então, o que vai acontecer? O Sol vai bater naquele ar que está mais perto da superfície e vai esquentar ele. Aquecendo esse ar, ele vai subir. E aquele ar frio que está ficando por cima, ele vai acabar descendo por causa do seu peso. Vindo aqui para baixo, o Sol vai esquentar ele vai subir, vai se resfriar lá em cima e vai descer e vai ficar nesse ciclo. Esse é o fenômeno da convecção atmosférica, que o ar quente sobe e o ar frio desce. Até por isso, existe o fenômeno geográfico da chuva convectiva, ou chuva de verão, que é quando a água ela se aquece aqui mais perto do solo, sobe lá para cima, condensa em nuvens porque está mais gelado, e enfim, ela desce de novo, como chuva. E aqui ela se aquece e sobe, e fica nesse ciclo hidrológico. Entende? Isso que é a convecção da atmosfera. E esse fenômeno, como o ar fica circulando, acaba por dispersar muitos poluentes em cidades grandes. Entretanto, agora eu apresentei como que funciona normalmente, vamos ver um pouquinho sobre a inversão térmica. O que é isso? Vamos lá. Esse é o ciclo normal, mas em dias frios, como eu falei anteriormente, como no inverno, aqui no Brasil pelo menos acontece a chegada da massa polar atlântica. É uma massa de ar gelado que chega e vai esfriando. E no inverno isso é tão evidente que ela vem com tanta força que pode chegar até a Amazônia. Mas vamos entender melhor. Tá. Ela chega, e lembra que tem aquele ciclo do ar quente embaixo e do ar frio em cima? Ela chega por baixo desse ar quente. E ela se aloja aqui. Como no inverno o sol está bem mais fraquinho, ele não consegue aquecer tão bem o ar que está aqui embaixo, esse ciclo ele fica bem mais difícil, com uma massa de ar frio aprisionada aqui, uma camada de ar quente e uma massa de ar frio aqui em cima de novo. Não tem mais esse ciclo, percebe? Porque ele está preso. Essa massa de ar frio ela não se aquece com o sol. E isso impede a convecção atmosférica. Ou pelo menos fica bem mais fraca, né? Porque ela acontece, querendo ou não. E lembra antes que eu falei que o fenômeno da convecção atmosférica ajuda a dispersar os poluentes no ar? Então, quando são em cidades grandes, muito poluídas, como não tem essa dispersão, a poluição fica presa. A poluição vai ficar bem na cidade, bem na parte onde a gente vive. Esse é o efeito tampão. Exemplificando, a cidade de São Paulo, uma região serrana. Se você não sabe, o São Paulo está no meio de um vale, está bem aqui. Existem dois vales, São Paulo está bem aqui.
no meio. E é muito poluído, é uma cidade muito grande, com muita poluição. Então, em momentos como o inverno, acaba que essa massa de ar frio fica presa aqui embaixo, né? A massa polar atlântica, e a poluição não sobe. Fica igual uma rolha aqui entre as montanhas. Acontece muitos problemas respiratórios por causa disso. A população sofre. Outro exemplo é a cidade do México, né? Que acontece bem pior até que a cidade de São Paulo, porque não são só montanhas, são dobraduras modernas mesmo, em que ela tá no meio. E ela é consideravelmente mais poluída. Então, são dois exemplos para você olhar para entender melhor como funciona essa tal de convecção atmosférica e quando acontece a inversão térmica. É muito marcante. Resumidamente é isso. Espero que tenha dado para entender como funciona esses dois fenômenos diferentes, que é só a convecção atmosférica, um fenômeno natural, e a inversão térmica, também natural, só passa a ser um problema quando são cidades grandes poluídas e que estão em regiões de vale, né, regiões montanhosas ou serranas. Muito obrigado por assistir até aqui. Fica de olho nas próximas aulas do cursinho Voz em Alto. Bom, de novo, meu nome é Gustavo Zanich, e até a próxima.